Aí o escritor da apostila ele colocou aqui, irmãos, uma coisa interessante, que é preciso mais fé para crer nisso que para crer em Deus. Certa vez alguém disse: prefiro ser um Adão caído do que um macaco evoluído. Né? Aqui é uma frase de efeito respondendo a essa questão: prefiro ser um Adão caído do que um macaco evoluído. Ele colocou aqui no pensamento dele. Agora vamos aqui, irmão, Gênesis 1, versículo 26 e 27. Já está aí na apostila de vocês, mas deixem a Bíblia aberta, tá bom? Vão acompanhando pelas Escrituras. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui nós vemos já o relato da criação do homem. Qual é o dia em que o homem está sendo criado aqui? Segundo o livro do Gênesis. Os irmãos lembram? Qual é o dia? É o sexto dia. Tá? Então memorizem essas questões aí. É o sexto dia. E Deus disse aqui: façamos. Está no singular ou está no plural? Está no plural. Ele estava com mais alguém. Para vocês que estavam na escola bíblica passada, nós falamos aí, né? A Trindade estava presente em toda a criação, né? O Senhor, Ele cria, o Espírito Santo no versículo 2, Ele já está pairando sobre as águas, e Jesus, a criação, a partir do versículo 3, é por intermédio de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o primogênito de toda a criação. Então Deus deu ao homem, irmãos, Deus deu ao homem uma ordem para que o homem dominasse sobre toda a criação. A criação ela estava sob o domínio de Deus, né? E nesse mesmo texto que nós estamos lendo, aqui diz que Deus criou o homem e a mulher, e os criou. Apesar de nós vermos aí que a mulher ela vem aparecer bem depois, não é isso? E aí tem umas teorias aí de que aqui Lilith foi criada. Não sei se os irmãos já ouviram essa história, de que teve uma mulher antes de Eva, que seria por esse relato. Se baseiam nessa afirmação e dizem: olha aqui, ó, tem uma mulher que está sendo criada aqui como Adão. E aí depois, quando nós vamos aqui para o capítulo de número 2, no versículo de número 18, que é a formação da mulher, eles dizem aqui que aqui é Eva. Então antes houve uma outra mulher. Mas o fato é, Gênesis 1 está dizendo que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 2 está contando como Deus fez isso. Então Deus criou. No Gênesis 2 está dizendo como Ele fez, tá? De forma bem mais básica. No primeiro Ele cria e no segundo como fez. Por exemplo, você pega e você faz um bolo delicioso de chocolate, muito lindo. Quem vê vai olhar e vai falar: nossa, esse bolo que você fez, que você criou, está muito lindo, está perfeito. Aí você criou, a pessoa viu, olha, você fez, mas chega uma outra pessoa e pergunta: como você fez? Aí você vai explicar: então primeiro lavei a louça, lavei a forma, passei a farinha, passei a manteiga, né? E você vai montar todo o processo. Vocês estão entendendo? Eu não sei. Enfim, vocês vão contar todo o processo de como foi feito, né? Então, Gênesis 1 e o 2, em resumo, é isso, tá? No primeiro Deus cria, no segundo Deus conta como isso aconteceu. Então, olha aí. Como o homem foi criado, né? Nós vemos aqui no versículo 7, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então aqui o homem ele não foi criado do nada, tá bom? Olha aqui o que diz o texto: do pó da terra. Já tinha terra, já tinha pó, e o homem foi formado dessa matéria existente, não como o mundo. Olha aí, na apostila de vocês está assim: Deus formou o homem do pó da terra. O que é isso? Deus formou o homem do pó da terra.
O que Deus fez? O corpo, certo? Soprou nele o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? Espírito. Esse aqui é o Espírito Santo ou é o Espírito do homem? Espírito do homem, né? O homem tornou-se alma vivente. O que é isso? Alma, mente, vontade e emoções, tá? Então Deus fez o homem, ele colocou aqui como espírito, alma e corpo. Aqui também tem uma questão que entra em polêmica, mas não é o assunto, é sobre a dicotomia e a tricotomia. O que é isso? A tricotomia, ela ensina que o homem, ele é corpo, alma e espírito. A dicotomia, ela entende que o homem, ele é corpo e que alma e espírito é um só. Vamos entender? É uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Dicotomia, corpo e alma, porque alma e espírito é um só, tá bom? Então, não é o assunto, mas em outras aulas, provavelmente, possa ser que caiam essas questões aí. Nós vamos falar com mais propriedade. Agora, como a mulher foi criada, né? A mulher também foi criada não do ex nihilo, a partir do nada, mas ela também foi criada de uma outra matéria já existente, né? Então Deus cria o universo do nada, Deus cria o homem de uma matéria existente e agora Deus cria a mulher a partir do homem, que é o que diz o texto aqui, Gênesis 2, versículo 18, 21 ao 23. Olha aí, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei com uma ajudadora, que ele seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então essa daqui é a criação da mulher. Como a mulher ela foi criada. Nós conhecemos a história. Adão viu cada animalzinho lá com seu parceiro, não é? Se sentiu sozinho, digamos assim. E Deus, conhecendo o coração do homem, fez para ele uma companheira, uma auxiliadora, uma ajudadora, para que ele não estivesse só. Então vamos lá, na apostila minha. Deus criou a mulher a partir do homem. Deus criou para Adão uma auxiliadora idônea, alguém que fosse como ele, para estar sempre ao seu lado. Deus criou o homem com um propósito, mas para que o homem cumprisse esse propósito, precisava da mulher. Ele criou da costela de Adão, retirou do seu lado. Deus é perfeito e bom, e criou tudo perfeito e bom. Gênesis 1, 31. Viu Deus que era muito bom. O universo era perfeito e bom, o homem era perfeito e bom. Ele criou o universo todo, a terra e tudo que habita, e tudo que nela habita, para que servisse de morada para o homem, a coroa da criação, para que esse o amasse, o adorasse e o obedecesse. Tá? Então, nós vemos aqui no Gênesis, né? Concluindo aqui essa questão da criação do homem. Tá? Os irmãos estão com dúvida? Não, né? Os irmãos não estão com dúvida sobre essa questão, né? Deus criou aí o homem, criou a mulher, a partir do homem. E agora nós vamos ver aqui. O objetivo não é fazer aqui tipo, como se fosse uma palestra, a mulher foi criada para isso. Não é essa questão aqui hoje. Tá bom? Essa questão ela entra depois. Mas vamos aqui agora pegar para a queda do homem. Né? A queda do homem. Olha aí a queda. A queda, irmãos, ela está aqui no capítulo número 3 de Gênesis. Tá bom? E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês algumas curiosidades. O homem tinha perfeita comunhão com Deus, se relacionava perfeitamente com Deus, nada faltava ao homem, ele tinha tudo o que precisava, dependia plenamente de Deus. Tá?
Tá? Então o homem ele foi criado perfeito. Deus fez o ser humano perfeito. Deus fez o ser humano com esse propósito, com perfeição. Tá bom? O homem se alimentava diretamente da fonte de todas as coisas, Deus. Podia desfrutar de toda a árvore, podia desfrutar da árvore da vida. Não sabia o que era depressão, ansiedade, preocupação, tédio e etc. Tinha uma vida perfeita e agradável. Então isso daqui é uma outra verdade, tá bom? O homem ele não sabia o que era depressão, ansiedade, preocupação e tédio. Todas essas coisas vieram acontecer a partir da queda, do homem, tá? A queda trouxe aí consequências dolorosas para a descendência de Adão que se estende até nós. No entanto, Deus tinha dado uma ordem ao homem. Olha que interessante. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui nós temos a primeira aliança de Deus com o homem, a primeira ordem de Deus para o ser humano, a primeira ordem de Deus, a primeira aliança, o primeiro pacto, é uma ordem, e esse pacto ele não poderia ser quebrado. Deus disse: não faça. O interessante é nós observarmos que o Senhor ele não proibiu Adão de comer da árvore da vida. Deus ele não proibiu Adão de comer da árvore da vida. Ele disse: olha, toda árvore que está no jardim você pode comer livremente. Então o homem poderia ter comido da árvore da vida. A única árvore que ele não poderia comer era a árvore do bem e do mal. Era a árvore do bem e do mal. Prosseguindo, Deus deu essa ordem ao homem e também deu a liberdade de escolha, para que ele escolhesse sempre obedecer, amar, depender de Deus espontaneamente. Então aqui Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Deus deu aí a capacidade livre de o homem escolher. Uma vez um professor meu disse: só pode existir amor verdadeiro se tiver a oportunidade de não amar. O amor só pode ser verdadeiro se a pessoa tiver a oportunidade de não querer amar. Ou seja, Deus não estava forçando Adão a amá-lo. Deus deu a oportunidade de Adão amar, como também rejeitá-lo. Deus deu a oportunidade de Adão comer. Deus, ele não criou o mal, ele criou a possibilidade do mal. Então, qual que é a origem do mal? Foi Deus que criou o mal? Não. Deus criou a possibilidade de o mal existir. Por quê? Porque quem criou a árvore? Foi Deus. E se a árvore podia trazer o mal, Deus cria a possibilidade do mal existir. Mas a realidade do mal, quem traz é o homem, não é Deus. Então a origem de todas as desgraças, de todas as guerras, doença, tédio, depressão, enfermidade e morte tem origem no homem e não em Deus. O homem trouxe essa realidade para o mundo. Tá? Toda obediência só é testada se houver liberdade. Tá? Isso é verdade. Deus não criou robôs, sabe, programados. Não, Deus não criou. Porque se nós falarmos bem assim, não. Deus criou Adão para pecar. Então Adão não teve livre-arbítrio. E se Adão não teve livre-arbítrio, o culpado do mal não é ele, o culpado do mal é Deus. Porque Deus não deu a oportunidade de ele escolher. Os irmãos estão entendendo? Então vamos lá. A queda. Um episódio que mudou a história. Versículo 3 ao 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Então a serpente começou jogando uma dúvida: olha, é assim que Deus disse? Foi isso que Deus falou mesmo? Não comereis de toda a árvore do jardim? Que é uma pergunta. Deus tinha falado para a mulher e para o homem, e provavelmente o homem passou essa informação para a mulher: olha, nós não podemos comer daquela árvore, nós podemos comer de todas, mas do bem e do mal nós não podemos comer. E a serpente ela foi persuadir a mulher, colocando na mulher sofisma, dúvida, dizendo: é assim mesmo que Deus disse?
não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher inocentemente respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Então a serpente, ela foi persuadir a mulher. Nós conhecemos essa história, né? Ela foi persuadir. Deus deu uma ordem: não come, porque o dia que você comer, certamente morrerá. A serpente chegou: é assim mesmo que Deus disse? De toda árvore não podereis comer? E a mulher: não, nós podemos comer de todas, menos uma. E ela disse: não, se vocês comerem daquela, vocês não vão morrer. Então ela colocou aí dúvidas, persuadiu a mulher. É interessante aqui, irmãos, observar uma coisa que é muito importante, é que a mulher, ela se deixou levar pelo desejo. Isso eu vou explicar com mais detalhes mais para frente. A mulher, ela se deixou levar por um desejo de querer ser igual a Deus e superior ao seu marido, e ser superior a Adão. Vocês sabiam disso? A mulher, ela queria ser igual a Deus quando ela come. Ela queria ser igual a Deus e queria ser superior ao seu marido. Porque se ela comer, porque se só ela tivesse comido, ela saberia mais do que Adão. Ela saberia o que é o certo e o que é errado. E nesse sentido ela seria semelhante a Deus. E se ela fosse semelhante a Deus, mais do que o homem, então ela seria superior ao seu marido. Então tudo isso daí era o que provavelmente poderia estar passando na cabeça dela. Agora vamos lá. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha aí. Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele também o comeu. Então olha aqui o que Eva ela vê. Primeiro, Eva ela vê que era agradável aos olhos. Era agradável aos olhos dela. Em seguida, era desejável para dar entendimento. Então ela estava desejando ter esse entendimento. Ela desejava conhecer o bem e o mal. Ela viu que aquilo ali poderia dar para ela esse tipo de semelhança com Deus, com o Altíssimo. Eu vou entender o que é o bem e o mal, isso é semelhante a Deus. E ela diz aqui também, desejável para dar entendimento, e ela tomou do fruto, comeu, e ela deu ao seu marido, e ele também comeu. Tá? Então olha aqui, Satanás ofereceu a eles a oportunidade de serem independentes de Deus, conhecer o bem e o mal, e poder tomar as suas decisões de acordo com a sua própria vontade, e eles não recusaram. Então a queda ela tem origem na persuasão aqui de Satanás. Satanás, a antiga serpente, ele persuade aqui a mulher ela come do fruto proibido, ela dá ao seu marido, o seu marido come, e então agora o homem ele cai. E a queda tem consequências graves, que é o que nós vamos ver aqui. Talvez você já se perguntou isso, né? E se Adão recusasse? Quem é que já se perguntou isso? Já se perguntaram? E se Adão recusasse? Eu digo sem medo de errar. Se Adão se recusasse, Deus destruiria Eva, para não entrar o pecado no mundo por meio dela. Deus destruiria e faria uma outra companheira. Ela só entregou para ele, o Herão falou, como ela só entregou automaticamente. Exatamente. Né? Ela só entregou. O texto não diz que ela foi tomada por um remorso. Nossa, agora eu conheço o bem e o mal. Agora eu sou semelhante a Deus, eu pequei. Não. Ela caiu e ela quis dar para o primeiro da criação de Deus fisicamente, Adão. Ela queria que o homem também caísse nesse sentido. Por isso, ela dá ao seu marido. Então, este é o pior pecado do homem. Uma atitude interior de independência de Deus. Por causa disso, ele desobedeceu e pecou.
Tá? Então o homem aqui, ele queria ser independente. Né? Vou pegar aqui Adão agora, ele queria ser independente. Né? Ele achou que ele já tinha vivido muito sobre as ordens de Deus, sobre o pacto já estava muito prolongado, a aliança já estava muito estendida, e era hora de ele colocar um fim nessa situação, quebrar. E o homem ele peca. Tá? Agora as consequências da quebra. O homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Nós sabemos que Deus é santo e santidade significa ser separado. Deus ele é completamente separado do pecado. Tá? Então o homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. O homem morreu espiritualmente. O texto quando diz, se comeres desse fruto certamente morrerás, não estava falando de uma morte física imediata, mas estava falando de uma morte espiritual. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, ela seria quebrada, ela seria manchada. Tornou-se escravo de Satanás e do pecado. Olha a outra realidade, tornou-se escravo de Satanás e do pecado. Né? Perdeu a comunhão com Deus, foi afastado e destituído da presença de Deus. Olha em que situação que o nosso pai Adão nos deixou. Que situação triste. Que realidade triste em que Adão nos deixou. Né? A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 6 de Romanos, no versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte. Todo mundo aqui peca, sim ou não? E o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, quem peca tem que pagar com a própria vida. Tem que pagar com a própria vida. Se o salário do pecado é a morte, quem peca tem que pagar com a própria vida. Então o objetivo de Jesus ter morrido por mim e por você é que Ele pagou esse salário, pela minha e pela sua vida. Como? Morrendo no meu e no seu lugar. Ele pagou a morte com a sua vida e se entregou por mim e por você. Bom? Pastor Esteval, que horas que é o... Vai direto? É 8h30. Você tem mais 20 minutos. Tá, não, eu estou perguntando se... Que hora que vai ser o café? Ou vai de... Não. Ah, tá bom. Até que horas? 9h, você falou? O senhor falou? É 8h30. Não, até que horas aí para mim o senhor tinha falado? 10 para 9. Tá bom. Então olha aqui, irmãos. O homem foi transformado em sua natureza e proliferou o pecado, gerando filhos conforme a sua semelhança. Agora as criancinhas não iriam nascer perfeitas, tá? As criancinhas não iriam nascer perfeitas, não iriam nascer sem pecados. As criancinhas, desde pequena, já iriam começar a nascer filhos da ira. Filhos da ira, tá? Ó, Deus dá esperança de salvação ao homem. Gênesis 3,16. Iniciando um processo de aproximação e revelação de si mesmo ao homem, que se consumaria cerca de 4.000 anos mais tarde na pessoa de Jesus Cristo, que mudaria a história pela segunda vez. Então agora o mundo está perdido. A queda trouxe consequências graves. O homem caiu. O homem agora ele não tem mais esperança de salvação. Ele está prejudicado. Ele não pode mais fazer o bem. Ele não pode se salvar pelos seus próprios méritos. Ele não pode nem mesmo ir a Deus. Ele está completamente depravado. E quando nós falamos de depravado, ele está depravado totalmente. Ele é impossibilitado de ir a Deus. Quando nós falamos de depravação total, nós não estamos falando de um rapaz no helicóptero e tem alguém se afogando lá embaixo e ele joga uma boia, a pessoa segura e se salva. Não, nós estamos falando aqui de um homem que está morto lá no fundo do oceano. E aí esse homem ele tem que pular do helicóptero como um salva-vida, mergulhar até lá embaixo e salvar a vida desse homem. Porque ele está morto, ele não está apenas se afogando. Esse é o estado em que Adão deixou a raça humana, morta.
impossibilitada de qualquer bem espiritual. E por isso se faz necessário o sacrifício de Jesus. Salvação pelas obras de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, não pelos nossos. Agora aqui, irmãos, tem a questão do dilúvio. E aí eu vou aqui correr aqui rapidinho essa questão do dilúvio. Tá? De Adão até Noé se passaram 1.600 anos. Tá? De Adão a Noé se passaram 1.600 anos. O mundo separado de Deus se corrompeu de tal maneira que Deus decide exterminar todos os homens por causa do pecado. Vamos lá para Gênesis 6. Gênesis 6 ele tem um título muito forte, né? A corrupção do gênero humano. É o título. Olha aí, ó, Gênesis 6, versículo de número 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então olha aí, ó, todo o desígnio, toda a inclinação do homem não era para o bem, era para o mal. O homem está caído no seu pecado, ele está morto espiritualmente, ele só faz o mal. Ele desagrada e desonra a Deus, ele quebra os princípios, as alianças, ele não se importa, né? E é interessante, irmãos, porque é tão rápido, né? Como o ser humano é tão mau. A gente lendo assim, a gente vê no livro do Gênesis, a gente vê que no primeiro Deus cria, no segundo Deus conta como criou, no terceiro capítulo o homem já peca, no quarto o homem tem filhos e já acontece o primeiro homicídio. No quinto tem as genealogias, o ser humano se espalhando pelo mundo, e no sexto todo ser humano já está corrompido. É claro que isso passou anos e anos, mas na lógica de Deus, como Deus vê essas coisas, essa questão, foi muito rápido, a criação se corrompeu muito rápido mesmo. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor, não porque fosse bom ou perfeito, mas pela graça de Deus. Deus ordena que ele faça uma arca, está aí Gênesis 6, 14 a 16, pois enviaria chuvas sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Até então não havia chovido sobre a terra. Noé obedece, faz a arca conforme Deus tinha ordenado, e entra nela com sua esposa, seus 3 filhos, suas esposas, além de um casal de cada animal que havia na terra.